Olá pessoal, meu nome é Aguinaldo Mota, eu sou da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funciona o roteiro que nós fazemos na cidade de Petrópolis, aqui na região serrana do Rio de Janeiro. Petrópolis é considerada a única cidade imperial das Américas e, por conta disso, é uma das cidades mais visitadas por grupos de turistas, tanto do Brasil como do exterior e principalmente grupos de estudantes. O roteiro que eu vou explicar para vocês agora é o roteiro que nós fazemos com as escolas, normalmente com as escolas do Rio, do Grande Rio, ou então com escolas que vieram de outros estados ou do interior e que nós hospedamos aqui no Rio de Janeiro. É um roteiro de um dia, é um tour em Petrópolis. A saída acontece do Rio de Janeiro na parte da manhã, entre 7h30 e 8 horas da manhã, isso depende muito do local do embarque. A viagem é uma viagem rodoviária, Petrópolis está localizada somente a 60 km do Rio de Janeiro, é muito próxima do Rio. Essa viagem leva 1 hora e meia normalmente até Petrópolis. E quando nós chegamos em Petrópolis, por volta das 9 horas, 9h30, a nossa primeira visita é no Palácio do Quitandinha. O Palácio do Quitandinha, ele não tem ligação com a época do Império, obviamente, ele foi construído já no século XX, foi construído para ser um cassino, foi um cassino, e depois, com a proibição do jogo no Brasil pelo presidente Dutra, o cassino foi fechado e atualmente o Palácio do Quitandinha é um prédio de apartamentos, é um condomínio, pessoas moram no Quitandinha. Sendo que a área onde funcionava o cassino, ela é administrada pelo SESC atualmente, então existe uma visita nas dependências do palácio, uma visita monitorada, que é justamente a visita que nós vamos fazer. Então nós chegamos no Quitandinha, o grupo desembarca, entra no palácio, os nossos guias acompanham, conhecem toda a história do palácio, da época do jogo, enfim, depois com a proibição, até os dias atuais, né, desde a construção até os dias atuais, e aí depois nós terminamos a visita ali e seguimos para o centro histórico de Petrópolis. No centro histórico de Petrópolis, a primeira visita é na Catedral de São Pedro de Alcântara. Então o ônibus para, o grupo desce, entra na catedral, nossos guias acompanham, contam toda a história da catedral, mostram lá o mausoléu da família imperial, onde está a princesa Isabel, o Conde D, enfim. Quando termina essa visita, nós seguimos para o Palácio de Cristal. No Palácio Cristal, o grupo também vai descer, vai entrar no Palácio Cristal, os guias acompanham, contam toda a história do Palácio Cristal. Depois, nos jardins do Palácio Cristal, os nossos guias aproveitam e falam um pouco sobre a casa do Barão de Mauá, que é vizinha ao Palácio Cristal. Nós conseguimos avistar a casa dos jardins do Palácio Cristal, nós conseguimos ver a casa do Barão de Mauá, sendo que a casa do Barão de Mauá atualmente é uma repartição pública da Prefeitura de Petrópolis, não é aberta à visitação, mas os nossos guias aproveitam e contam um pouco, principalmente da história do Barão e do Visconde de Mauá. Depois que nós terminamos a visita no Palácio Cristal, nós seguimos para a Casa de Santos Dumont. Na Casa de Santos Dumont também a visita é monitorada, o grupo entra na casa, existe uma monitoria própria da Casa de Santos Dumont, os nossos guias acompanham para auxiliar, fazemos a visita na Casa de Santos Dumont e aí depois nós seguimos para o nosso almoço. A nossa agência, nós sempre colocamos 2 opções de almoço em Petrópolis. Quando o grupo agenda a visita a Petrópolis, nós oferecemos 2 opções. A primeira opção talvez seja hoje a mais escolhida por grupos de turistas que vão a Petrópolis, que é o restaurante Paladar. Isso porque a comida é muito boa, o local é muito agradável, o serviço é muito bom, eles têm muita experiência com o grupo, né? Tanto os donos lá, eles têm décadas de restaurantes em Petrópolis, a equipe toda é muito preparada para receber grupos, mas principalmente por conta da logística, a localização deles é muito privilegiada, eles estão praticamente em frente à Casa Santos Dumont, então é só atravessar a rua e já estamos dentro do restaurante Paladar. E no restaurante Paladar, no caso, o sistema é um buffet, é um sistema de buffet. Então nós fazemos sempre com um buffet aberto. Então o nosso grupo, quando chega no Paladar, o grupo vai lá, se serve no buffet, depois se quiser repetir pode voltar, repete. Tem sempre um refrigerante ou um suco incluído, enfim. Essa é a primeira opção. A segunda opção é numa churrascaria rodízio e também provavelmente é a churrascaria mais requisitada por grupos de turistas, tanto do Brasil como do exterior e principalmente grupos de estudantes quando visitam Petrópolis e querem almoçar numa churrascaria, que é a churrascaria Palhoça.
A churrascaria Palhoça também é muito famosa em Petrópolis, o dono lá tem muita experiência, tem mais de 40 anos de churrascaria, a equipe é muito preparada também, eles recebem muito bem, a comida é muito boa, é um churrasco rodízio, e o serviço, por ser rodízio, ele acaba sendo mais rápido, porque o grupo, quando chega, já vai direto para a mesa, senta, os garçons já vêm com o espeto de carne, enfim, né, a parte quase toda da comida já vem na mesa, tem um buffet de frios que as pessoas podem se servir à vontade, mas o serviço acaba sendo mais rápido. A estrutura física da churrascaria Palhoça também ela é muito boa, ela tem capacidade para um grupo muito grande, então se você chegar lá com 150, 200 pessoas, nós acomodamos esse grupo muito facilmente, então é uma ótima opção também, sendo que aí nesse caso é um churrasco rodízio e tem também sempre um refrigerante ou um suco incluído. Essa definição de se vai ser no restaurante Paladar ou na Palhoça, isso é feito na hora do agendamento da viagem, não é feito no dia, isso é agendado com antecedência. Enfim, depois que nós almoçamos, nós fazemos uma visita no Museu de Cera de Petrópolis. O Museu de Cera de Petrópolis talvez seja a atração mais recente da cidade, mas é muito legal ser visitado, então nós incluímos a visita no Museu de Cera, depois do almoço, e aí depois da visita ao Museu de Cera, nós visitamos o Museu Imperial, que é o ponto culminante de qualquer tour em Petrópolis, é a antiga residência de verão do imperador, o atual Museu Imperial. A visita é muito interessante, todas as visitas lá são muito interessantes, mas o Museu Imperial, além de ser muito interessante, ela também é divertida, principalmente na hora que o grupo chega, que todo mundo tem que calçar lá as famosas pantufas, né? Todo mundo se diverte muito naquele momento ali. Enfim, a visita é uma visita monitorada também lá dentro do Museu Imperial, os nossos guias acompanham, mas existe uma monitoria própria dentro do museu. E depois que nós terminamos essa visita, nós voltamos para o Rio de Janeiro. A nossa chegada no Rio de Janeiro acontece por volta das 18 horas, mais tardar 19 horas, dependendo do trânsito. O nosso serviço, quando nós chegamos no Rio de Janeiro de volta e fazemos o desembarque, nós terminamos o nosso serviço. O que inclui, no caso, o nosso roteiro, né? O que nós oferecemos? O transporte é um ônibus de turismo com ar-condicionado, toalete, geladeira, microfone. Esse ônibus é padronizado, então se forem 2, 3, 4 ônibus são exatamente iguais, todos os modelos 2021, agora 2022. Enfim, o transporte, o guia acompanhante, um guia cadastro, é um guia profissional que sai do Rio de Janeiro, vai com o grupo a Petrópolis e volta com esse grupo para o Rio de Janeiro, né? Tem uma equipe de apoio que é formada por profissionais do Corpo de Bombeiros, eles vão para dar o apoio, fazer a segurança do grupo, ajudar os professores e os nossos guias a tomarem conta lá dos adolescentes do grupo, enfim. Os ingressos nos locais visitados também estão inclusos, todos os locais que nós visitamos, que eu citei aqui, aqueles que têm ingressos, os ingressos já estão incluídos, e o almoço com refrigerante ou suco, no caso ser escolhido na hora lá o suco ou refrigerante. Enfim, é tudo incluído, a pessoa tem que levar dinheiro para comprar uma lembrança, alguma coisa assim, mas basicamente está tudo incluído. Esse roteiro, ele é um roteiro que agrada a todas as idades, dos mais jovens até grupos de melhor idade, enfim. Nós fazemos muito com grupos de estudantes aqui do ensino médio, mas muitas vezes também com grupos do ensino fundamental. Isso, a escola, ela dependendo da escolaridade, a abordagem vai ser diferente, os guias vão abordar os temas de forma diferente. Uma coisa que é importante, os nossos guias, eles saem do Rio de Janeiro, e o fato de eles saírem do Rio de Janeiro, eles já contam algumas curiosidades no caminho para Petrópolis. Então, na Serra, por exemplo, a Serra da Estrela, eles explicam o porquê do nome Serra da Estrela, falam sobre o Mirante do Cristo, que fica na Serra já chegando em Petrópolis, falam sobre o Castelo das Armas, que é na chegada em Petrópolis, é um pouquinho antes de chegar na entrada da cidade. Então, enfim, eles, dentro da cidade, eles também contam curiosidades sobre os locais que nós estamos passando. Para quem não conhece Petrópolis, o centro histórico da cidade, os atrativos, eles são muito próximos uns dos outros, mas nós sempre fazemos isso nos nossos ônibus. Então, por exemplo, saímos da Catedral para o Palácio Cristal, nós vamos nos nossos ônibus, do Palácio Cristal para a Casa Santos Dumont, é sempre feito nos nossos ônibus. Só que nesse momento,
os guias aproveitam e contam curiosidades sobre os locais que nós estamos passando. Então, por exemplo, do Palácio Cristal para Casas Dumont, nós passamos obrigatoriamente em frente à Cervejaria Boêmia. E aí eles contam a história da Cervejaria Boêmia, a primeira cervejaria do Brasil, enfim. Quando nós saímos do Museu de Cera para o Museu Imperial, nós passamos pela Avenida Keller, que é uma das mais importantes de Petrópolis. O Keller foi um engenheiro alemão que o imperador trouxe para o Brasil para construir Petrópolis. Então, a Avenida Keller é onde tem as principais mansões, os palacetes, é lá que está a Casa da Princesa Isabel, o Palácio Rio Negro, que é a residência oficial atualmente dos presidentes da República em Petrópolis, enfim. Então, os nossos guias aproveitam e contam esses detalhes. Enfim, é um roteiro que agrada a todos. Quem conhece Petrópolis com certeza gostou. Quem não conhece vai gostar muito. E também, se por acaso a pessoa conheceu Petrópolis, mas não fez o roteiro da forma correta, podem ter certeza que dessa vez vão fazer um roteiro da melhor forma possível. É um roteiro muito legal que nós garantimos. O Petropolitano, ele recebe muito bem os grupos de turistas e a cidade é muito bem preparada para receber grupos, principalmente quando nós estamos com ônibus, né, de turismo, porque eles têm sempre local para embarque, para desembarque, então facilita muito o trabalho das agências de viagens. Os grupos lá, eles fazem um passeio com muita tranquilidade e isso conta muito a favor de Petrópolis. Talvez por isso seja uma das cidades mais visitadas por turistas aqui no estado do Rio e no Brasil inteiro. Enfim, quem quiser conhecer mais detalhes sobre esse roteiro, é só fazer contato conosco. Isso é um roteiro que eu expliquei aqui, é um roteiro de um dia. Existem escolas que vêm do interior ou vêm de outros estados, e aí realmente nós sugerimos tem que fazer um pernoite no Rio de Janeiro, ou então fazer o pernoite em Petrópolis. Pode ter escolas do Rio de Janeiro que preferem ir a Petrópolis e dormir pelo menos uma noite em Petrópolis. Obviamente, quando você faz o roteiro com mais de um dia na cidade, você acaba visitando mais lugares. Então você pode incluir lá o Castelo das Armas, pode incluir o Museu Casa do Colono, a própria Cervejaria Boêmia, pode incluir o espetáculo de som e luz no Museu Imperial, que acontece à noite durante alguns dias da semana. Enfim, quando a escola prefere fazer um pernoite, pelo menos em Petrópolis, ela fica com mais tempo e fica muito mais fácil de conhecer mais lugares, obviamente. Então, se você também quiser conhecer o roteiro saindo de outra cidade, de repente a sua escola é do interior ou de outro estado, é só solicitar que nós faremos contatos e enviaremos para vocês um roteiro detalhado, dia a dia, enfim, da melhor forma possível, porque esses roteiros geralmente, quando a escola pede, né, o cliente quando pede, nós customizamos esse roteiro. Ele é quase que um roteiro exclusivo para cada escola. Então é só fazer contato conosco que nós enviaremos para vocês, e se for o caso, marcamos uma reunião e iremos até vocês em qualquer lugar do Brasil. Bem, é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção e em breve nós teremos algumas novidades para 2022. Obrigado a todos.